Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com galinha e o que o nosso subconsciente quer nos dizer através da linguagem de associação que são os sonhos. Então, no seu sonho pode aparecer uma galinha, pode aparecer um frango, pode aparecer um galo, mesmo um pintinho. Mas com relação a isso, o que nós vamos precisar entender é um hábito que eles têm e que os nossos antigos repararam nisso e guardaram essas informações, e mesmo os jovens de hoje já têm guardadas dentro de si através da herança emocional, tá? Mesmo herança genética que transmite como lidar e entender certas emoções e sentimentos passados de geração em geração. E qual é o hábito desses pequenos animais que nós precisamos entender para poder interpretar um sonho quando eles aparecem? É o fato deles ciscarem. Algumas pessoas acho que nunca ouviram falar a palavra ciscar, mas é o hábito que as galinhas, os frangos, os galos têm de com as patas ficarem remoendo a terra, jogando ela para trás, procurando grãos, procurando minhoca, procurando alguns insetos para a alimentação. Então, quem já sentou num terreno que tem as galinhas com criação de frango, já reparou bastante nesse hábito. É os antigos que assimilaram isso e guardaram essa informação. Tanto é que existe um costume que no ano novo nós não podemos comer galinha, frango assado, porque eles têm o hábito de ciscar para trás. E aí algumas pessoas acham que isso traz mau agouro, de ficar preso a ciclos passados. E é com relação a esse hábito que nós precisamos entender para interpretar o sonho quando eles aparecem, tá? Então, quando nós sonhamos com galinha, com frango, com galo, com esses tipos de ave, é com relação a ficar revirando, remoendo o passado, tá? Ficar preso a ciclos passados, ficar revirando assuntos que já eram para ser deixados para trás, procurando culpado em assuntos que já não precisa nem mais ser lembrados. Mas algumas pessoas têm esse hábito de ficar se culpando, de ficar se remoendo, de ficar se cobrando porque não fez isso, porque não fez aquilo, e acaba esquecendo de viver o presente. Então, quando nós sonhamos com galinha, com frango ou galo, alguns tipos dessas aves, é com relação à mensagem que o subconsciente quer passar a não ficar remoendo ou revirando o passado. Deixa o passado no lugar dele. O passado serve para referência e não para apego. Se nós não tivéssemos aprendido lições que aprendemos do passado, não teríamos a sabedoria que temos hoje, tá? E quando nós ficamos muito remoendo o passado, isso pode gerar dois sentimentos. Pode gerar ansiedade em nossas vidas e depressão, tá? Então, parece algo ingênuo de ficar fazendo isso, mas o hábito constante de ficar revirando, remoendo o passado, ele pode trazer dores emocionais, eles podem afetar a nossa saúde emocional e isso passar até para o físico, para o corpo físico. Então, existem maneiras de evitar fazer isso. Eu anotei aqui as três principais com relação a ficar evitando, lembrando, remoendo coisas do passado. E a primeira é, deixa eu marcar aqui, se distrair. Tá? Aqui agora é para quem tem esse hábito e não consegue se livrar dele, tá? De culpa ou de sentimentos que envolvem o passado. Então, com relação a isso, sobre algumas coisas para nós terminarmos, acabarmos com esse hábito em nossas vidas, a primeira é se distrair. Ou seja, é arrumar atividades para que possamos fazer, e essas atividades de alguma forma vai forçar o nosso cérebro a se dividir em tarefas. Então o cérebro vai ficar dividido, ele vai ter mais uma coisa para fazer e aquele hábito de ficar remoendo o passado, ele vai perdendo um pouco de força, porque o cérebro vai focar suas atividades para uma outra tarefa também. E uma outra coisa muito legal, que é com relação a se distrair,
para você terminar com esse vício, com esse hábito de remoer o passado, é assistir filmes de suspense. Para quem gosta de filme, para quem não gosta, tá aí uma boa opção para começar. Com relação aos filmes de suspense, isso é muito interessante. O cérebro, ele é, com relação a esse gênero de filme, tem que ser suspense. O cérebro é forçado a permanecer alerta com relação a todos os sentidos, tá? Esses sentidos, eles são completamente engajados quando você está assistindo um filme de suspense. Então, todas as áreas do cérebro ficam presas com relação àquela história envolvente de um filme de suspense. E isso também faz ele dividir tarefas, dividir atividades e tirar essa força de ficar remoendo esses acontecimentos do passado, esses ciclos que já se fecharam. Uma outra técnica é com relação à técnica do parar. Então, quando tais pensamentos começarem a vir à sua mente, quando você começa a se culpar por questões do passado, porque não fez isso, porque não fez aquilo, fulano que acabou te decepcionando ou te magoando, você simplesmente fala esses pensamentos com você. Pare, tá? Algumas pessoas com relação a essa técnica, ela é muito usada, até por alguns psicólogos. É colocar um elástico na mão, sabe esses elásticos de prender dinheiro? Eles colocam um elástico na mão. E esse elástico fica ali. Quando eles perceberem que os pensamentos dele estão voltando para o passado e revirando coisas que já aconteceram, eles puxam esse elástico do pulso e solta, pá, no pulso de novo. Então, também faz parte dessa técnica do parar. Eles sabem esse puxar o elástico, soltar, fazendo um barulho e até deixando um pouco de ardor ali no pulso, para com relação a eles pararem. E assim eles vão domando, vão treinando a mente deles a não ficar mais fazendo isso. E uma terceira técnica, com relação a não ficar remoendo coisas do passado, é evitar as armadilhas nesse sentido. Então, por exemplo, um tipo de armadilha, ficar sempre consultando o extrato bancário, saldo bancário. Aconteceu algumas coisas no passado, por exemplo, que envolve sua área financeira. E até hoje você fica se culpando e se lamentando. Antes não era assim, hoje não era para mim estar assim, porque eu cometi um erro no passado. E aí você sempre fica consultando e vendo o que você tem. Então pare, é uma armadilha isso para a mente. Pare de ficar consultando a todo instante extrato e saldos bancários. Um outro tipo de armadilha que leva a ficar revirando o passado, remoendo o passado, é ficar perto de pessoas pessimistas. Pessoas que só ficam reclamando da vida, só ficam se lamentando. Então, essas pessoas ajudam a aumentar a energia desse hábito de ficar remoendo o passado, porque isso também é pessimismo. Daqui a pouco você está vibrando igualzinho essas pessoas pessimistas e até tendo o mesmo hábito de ficar se lamentando por tudo. Também é uma armadilha que nós devemos evitar e se afastar até se for preciso, tá? E um outro tipo de armadilha com relação a isso é você não ficar estagnado com relação a algo, tá? Você se fechar nesses ciclos passados, por exemplo, não querer nem querer sair de casa, mas isso também é uma armadilha. Então você tem que se movimentar de alguma forma, ou fazer uma tarefa, ou ler um livro, ou assistir um filme de suspense, ir trabalhar, arrumar alguma atividade, caminhar, correr, algum hobby. Não pode ficar parado. Se você ficar parado, sua mente vai ficar trabalhando nisso, nisso e nisso, de ficar remoendo coisas do passado. Então aqui há 3 técnicas de começar a parar, de cultivar, de ter esses hábitos, esse tipo de comportamento em sua vida, ok? Então se você sonhou com galinha, se você sonhou com frango, com galo, a história, a narrativa do seu sonho, eles aparecem de alguma forma ali, com relação a esse tipo de hábito que algumas pessoas têm de ficar remoendo, relembrando o passado, coisas que já aconteceram e tentando trazer eles de volta para o seu presente e atrapalhando assim o seu presente, fugindo do seu presente, querendo viver do passado e não permitindo que coisas novas aconteçam em sua vida, tá? Quando começa a fazer isso, se cria um sintoma emocional, o subconsciente é alertado e aí os seus sonhos podem aparecer avisos, linguagem codificadas com relação a não fazer isso na sua vida, remoer coisas do passado. E um desses avisos é aparecer, desculpa,
é aparecer tais animais no seu sonho, ok? Se você tem qualquer dúvida com relação a sonhar com galinha, frango, galo, algumas aves do gênero, você pode deixar nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se você quiser compartilhar um sonho que teve com esses animais e não está conseguindo interpretar, nos comentários relata o sonho e deixa sua dúvida. Eu estarei lendo e orientando também nesse sentido para que você possa interpretar e entender o seu sonho, tá bom? Qualquer dúvida, nos comentários, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!